Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar com vocês a respeito do retorno de uma das séries de animação favoritas pra mim, uma das melhores séries de animação dos últimos anos. Então eu queria falar com vocês a respeito do retorno de Final Space. E galera, como sempre, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho para receber todas as notificações e vocês me ajudam bastante com isso. Como eu falei, uma das séries mais aguardadas para mim retornou. O primeiro episódio da segunda temporada de Final Space é chamado The Toro Regatta, que é uma corrida ali. Eu vou falar um pouquinho a respeito do episódio como um todo e fazer uma análise geral do que eu acho que vai acontecer na segunda temporada e porque eu acho que ela tem tudo para ser, inclusive, melhor do que a primeira. O episódio começa com uma breve recapitulação dos acontecimentos da temporada anterior, o que em qualquer série é muito bem-vindo, porque nem sempre você lembra de todos os detalhes. Eles não abordam literalmente tudo o que aconteceu nessa recapitulação, mas pelo menos a gente se lembra onde cada personagem tá, o que cada personagem estava fazendo no final da temporada anterior. E isso é mais importante ainda quando é uma série que não tem aquele inimigo da semana, que não tem aquele começo, meio e fim em cada um dos episódios, e sim uma linha narrativa que ultrapassa vários episódios, um arco narrativo de temporadas inteiras. Então é mais importante ainda que exista essa recapitulação do que veio antes. E a gente acompanha o Gary se recompondo dos acontecimentos do último episódio e ele reencontrando basicamente a gangue toda. Todo mundo da primeira temporada se reencontra já nesse primeiro episódio. Nesse sentido, eu não gostei tanto assim, é o único probleminha bem pequeno que eu vi. Eu adorei esse primeiro episódio, mas eu não acho que eles precisavam ter reencontrado literalmente todo mundo que tinha sumido na temporada anterior. Ele vai no primeiro momento, ele já reencontra o Rio, que é a inteligência artificial da nave, que agora consegue um corpo, mas deu a impressão que teria um momento dramático ali envolvendo o desaparecimento do Rio, mas não, um segundo depois ele aparece. E o encontro com o Little Cato foi bastante emocionante, foi um encontro legal, mas aconteceu logo depois do reencontro com o Rio. Thunder Bandit! My little spider cat. Now this is a hug. E logo depois ele encontra também o Kevin, então acho que eles foram queimando muitos cartuchos no decorrer desse episódio, e como eu já disse, ele reencontra praticamente todo mundo em minutos. E eu entendo plenamente que é uma série com poucos episódios e que muitas pessoas reclamariam se a série começasse muito devagar, mas eu acho que em termos dramáticos teria sido mais legal se ele fosse reencontrando aos poucos, ele fosse reencontrando as pessoas que fizeram parte dos episódios anteriores. Se ele reencontrasse, por exemplo, em um episódio o Rio, no outro episódio o Little Caro, no outro episódio o Kevin, no outro episódio o Mooncake, etc. Talvez não um por episódio, mas pelo menos se isso tivesse espalhado, por exemplo, pelos 3 primeiros episódios, mas não, já acontece tudo logo de cara. Pra mim, pelo menos, eles poderiam ter deixado o reencontro com o Kevin para um episódio futuro. Oh. No. For a second there, I thought it was... I'm back! No! I thought you died! E uma coisa que eu previ quando eu assisti a primeira temporada, e que pelo visto vai acontecer sim, é que eles vão continuar aprofundando bastante a mitologia. Porque no começo da primeira temporada a série começa com um humor bem bobo, começa sem muita profundidade, mas nessa segunda não. Nessa segunda a gente já tem todo o histórico da primeira temporada para desenvolver, então a gente já tem uma mitologia bem formada, a gente já tem o vilão que foi derrotado, a gente já tem os heróis que já fizeram atos de heroísmo, que já se transformaram no decorrer da temporada toda, então agora o plano meio que já está nivelado para uma temporada muito superior. E eu acho que as duas temporadas que mais chamaram a atenção, que saíram no ano passado, que foi Final Space e Desencanto, as duas se encaixam nesse mesmo argumento, porque as duas começaram um pouquinho mais fraco do que o esperado e foram ganhando momentum, só que agora as duas já têm uma mitologia bem consolidada e elas têm arcos completos e não somente episódios soltos. Então acho que nesse ponto as duas são bem parecidas, mesmo que eu prefira um pouquinho Final Space, apesar de Desencanto ser até mais engraçada. E essa temporada aparentemente já faz isso logo de cara. Esse episódio aprofunda bastante a mitologia da primeira temporada
e não só ele consegue reunir a gangue toda, como eles já saem em uma aventura e já solucionam essa aventura. E ele encontra o Clarence, vocês vão se lembrar do Clarence da temporada anterior, e agora o Clarence tem 2 filhos adotivos que são bem engraçados. A apresentação deles é bem divertida e eles claramente imitam a fusão do Dragon Ball Z. Now that scares me. I see you've met Fox and Ash, my darling children. E o primeiro personagem apresentado é o Fox, que é um cara grandalhão que tem uma arma no lugar da mão. Provavelmente ele perdeu a mão em algum momento. E a gente conhece também a Ash, que é outra filha adotiva do Clarence, que possui poderes ali, ela possui poderes telecinéticos. E ao que tudo indica, ela vai ter algum tipo de fixação com o Little Garo, que vai dar o que falar no decorrer da temporada toda. E a aventura que eles encontram no decorrer do episódio é justamente o que dá nome ao episódio The Toro Regatta, que é uma corrida. Regatta é a corrida de barco, né, que a gente fala em inglês aqui na Terra, né, no planeta Terra. Então lá é uma corrida de naves, mais ou menos nos moldes do que a gente vê no filme Star Wars Episódio 1. E não só isso, não só a gente vê uma corrida, como a temática de escravidão é abordada e existe uma aposta que depende do final da corrida para saber se uma pessoa vai ser libertada ou não. Então eu acho que são influências demais do filme Uma Ameaça Fantasma e eu acho que é uma homenagem ao filme do George Lucas, porque não só em termos visuais, como em termos temáticos, a série puxa bastante da saga Star Wars. Então eu acho bem natural que eles deem até um passo a mais e comecem a explorar temáticas bem parecidas com as temáticas exploradas nos filmes. E esse vídeo, obviamente, contém alguns spoilers, não tem como falar a respeito de um episódio de somente 20 minutos sem dar nenhum spoiler, mas já saiu o trailer, já saíram materiais promocionais, mas eu não vou falar a respeito de literalmente tudo que acontece no episódio, até mesmo para não estragar a experiência de vocês. É diferente, por exemplo, das análises que eu faço de Rick and Morty, que 100% das pessoas que estão assistindo o vídeo já assistiram o episódio, então eu posso fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada. Mas no geral o episódio foi muito bom, ele tem um ritmo frenético e, como eu falei, eu não gostei tanto assim dele ter reunido o grupo já nos primeiros momentos do episódio, mas para continuidade da série, mais pra gente alavancar a série para o próximo nível, é importante que todos eles se juntem, então a série conseguiu fazer muito bem isso. Juntou os personagens e já mandou eles na primeira aventura da temporada, e no final do episódio eles já sedimentam o que vai ter que acontecer durante a temporada toda. A gente já tem, entre aspas, os MacGuffins dessa temporada, né, que são aqueles objetos que eles vão passar a temporada inteira atrás, que lembram mais ou menos as joias do infinito. Ali a gente vê em um determinado momento que eles vão ter que ir atrás de alguns itens especiais para conseguir cumprir um objetivo. E tem um momento bem engraçado nos episódios que eles falam que os críticos do Reddit, né, que as pessoas do Reddit não gostam tanto do Gary, que ele é um personagem irritante, e eu até concordo com isso. Na minha crítica original da primeira temporada eu inclusive falei que o Gary é bem irritante, e eu acho que eles estão tentando arrumar isso um pouquinho, pelo menos nesse primeiro episódio ele não tá tão irritante assim, o que pode mostrar que eles ouviram os críticos e que o personagem evoluiu também no decorrer da primeira temporada inteira. E é muito comum em séries com tom cômico que a segunda, a terceira e até mesmo a quarta temporada sejam as melhores. Normalmente a primeira temporada de uma série de comédia não é a melhor, porque eles ainda não aprenderam muito bem como os personagens interagem, qual é a melhor forma. Os personagens geralmente vão ganhando vida no decorrer das temporadas. Se a gente olhar séries, por exemplo, como Seinfeld, como Friends e várias outras, geralmente a terceira e a quarta temporada costumam ser as melhores, porque a equipe de roteiristas já se adaptou ao máximo com os personagens. Então eu realmente espero que isso aconteça cada vez mais também com Final Space, que não é uma série somente de comédia, mas que eu acho que tem um tom cômico muito forte. E a animação da série, como sempre, continua muito boa. É uma das séries mais bem polidas que está passando hoje em dia, principalmente séries de animação. E é uma série que utiliza animação tradicional. Eu não gosto muito das animações em 3D, como por exemplo Star Wars Rebels, que é uma série que tem temáticas muito parecidas, obviamente, com Final Space, mas eu acho Final Space, o tipo de animação é bem superior, porque com orçamento baixo para televisão, normalmente essas séries em 3D não ficam tão boas assim. Obviamente, se a gente comparar com Toy Story, com esses orçamentos aí de 200 milhões de dólares, obviamente o nível de animação não é nem comparável. Mas se a gente comparar Final Space
com Rebels, eu fico do lado da animação mais tradicional, como é Final Space e Rick and Morty. E a trilha sonora continua muito boa, continua uma trilha sonora até diferente para uma animação, é uma trilha sonora muito grandiosa, e o episódio conseguiu consolidar muito bem o que a gente vai ver no decorrer da temporada e conseguiu me deixar animado para os próximos episódios, o que é a função de um primeiro episódio de temporada. Então, por isso eu tô bastante animado pro restante da temporada de Final Space. E agora, galera, como sempre, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse primeiro episódio de Final Space. Tem alguma coisa que acontece que eu não citei aqui no vídeo, vocês já conseguiram assistir ou não assistiram ainda? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.